Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Deus esteja aí nos cobrindo com as suas mãos potentes, agindo com poder e glória nas nossas vidas, amém? Mais uma vez, Pastor Carlos, com a programação Socorro de Deus, eu quero estar contigo orando, clamando, lendo a palavra do Senhor e falando com o Papai do Céu, para nos proteger, guardar, livrar de todo mal, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te adoramos, ó Pai, em espírito e em verdade. Nos ajuda, Senhor Deus, a romper com as barreiras, com as dificuldades, esteja nos lavando, remindo, transformando, ó Pai, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. O Senhor tem nos ajudado, fortalecido. A tua boa mão, ó Pai, tem feito toda a diferença nas nossas vidas. Então, ó Pai, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós te adoramos em espírito e em verdade. Foi mais um dia, Senhor, que a tua boa mão, Pai, nos ajudou a vencer. Esteja conosco, ó Pai, agora durante esta noite. Nos dê, Senhor Deus, uma noite abençoadíssima, Senhor Deus. Bom descanso aos teus filhos e filhas, ó Pai. Também, Senhor Deus, pedimos ao Senhor pelas famílias, ó Pai. Toma a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, a anciã. Toma, Senhor Deus, meus filhos, ó Pai, o Brenner, o Brian, o Brendo, ó Pai. Toma a missionária Diva, Senhor Deus, a minha esposa Diva, Senhor Deus, guarda ela, Senhor Deus, ministra sobre ela, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção. Também, Senhor Deus de Israel, toma, Senhor Deus, meus amados irmãos, amigos, ó Pai, toma, Senhor Deus, a missionária Lucinéia, diaconisa da Síria, Senhor Deus, toma também nas tuas mãos, ó Pai, a tia Nicinha, toma, Senhor Deus, a irmã Vilma, Senhor Deus, também, Senhor Deus, a dona Valéria, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, na saúde das tuas filhas. Toma a Josi, Senhor Deus, nas tuas mãos, toma também Jadir, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, tomando pastor Márcio Correia nas tuas mãos. Opera, Deus, e faça resplandecer da tua glória. Toma, Senhor Deus, a minha vida nas tuas mãos. Opera, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, esteja lavando, remindo, transformando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado. Assim, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a transpor com as barreiras, com as dificuldades. Assim, Senhor Deus, eu louvo e engrandeço, magnifico o teu nome. Ah, Deus, Israel, toma, Senhor Deus, também, Senhor Deus, aqueles que estão desenganados pelos médicos, ó Pai. Toma, Senhor Deus, da saúde, ó Pai, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua presença santa, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, eu louvo ao Senhor. Assim, Senhor Deus, eu ministro, Senhor Deus, as tuas bênçãos, ó Pai, sobre teus filhos e filhas, ó Pai, aqueles que têm passado, Senhor Deus, por momentos difíceis. A tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Seja o Senhor, ó Pai, está nos socorrendo. Visita, Senhor Deus, os leitos hospitalares, ó Pai. Visita, Senhor Deus, aquele que está no coma, na UTI, no CTI. Ah, Deus, faça, Senhor Deus, um reboliço santo, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, dos teus servos, ó Pai, que possam ver eles, Senhor Deus, as tuas mãos, os curando, ó Pai. Toma também, Senhor Deus, aquele que está no orfanato, Pai, no asilo, também, Senhor Deus, aprisionados, ó Pai, centro de recuperações, manicômios, ó Pai, prisões, que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, destinar, Senhor Deus, a cada um dos teus filhos, ó Pai, algo melhor para que eles cresçam, Senhor Deus, na tua graça, no teu conhecimento, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, aquele que tem clamado pelo pão cotidiano, o abençoa, Pai. Dá, Senhor Deus, socorro, ó Pai, das tuas mãos potentes. Ministra, Senhor Deus, da vida. Aleluia. Dá abundância, Senhor Deus, aos teus filhos. Deus, sou do necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Não deixa faltar, Senhor Deus. Aleluia. Sim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, a Ti, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que seja o Senhor a estar te socorrendo na data de hoje. Eu quero contigo, nós vamos estar no livro de Êxodo 35, 36 e 37 do livro de Êxodo.
eu quero contigo, nós vamos estar fazendo a leitura. Amém? Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: essas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. 6 dias se trabalhará, mas no 7º dia você será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelhos e peles de tejucos, madeira de acácia, azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras de ônix e pedra de engastes, e para o éfode e para o peitoral. E venha todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo que o Senhor tem mandado: o tabernáculo e a sua tenda, e a sua coberta, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas, as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e os seus varais e todos os seus pertences, e os pães da preposição, e o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre, e os seus varais e todos os seus pertences, e a pia, a sua base, as cortinas do pátio, e as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, e as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, de todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as suas vestes, aleluia, para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram, aleluia, fivelas, pendentes e anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, e todo um homem fazia a oferta de ouro ao Senhor. E todo um homem que se achou com azul e púrpura e carmesim e linho fino, e peles de cabras e peles de carneiro, tintas de vermelho, cabras, melhor dizendo, e peles de tejucos os trazia. Todo aquele que se fazia oferta alçada de prata ou de metal trazia para a oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com o seu, aleluia, com as suas mãos, e traziam o que tinha fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujos corações os moveu em habilidade fiavam e os pelos de cabras. E os principais traziam pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoril, ou peitoral.
e especiarias e azeite para a luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra, o Senhor ordenara que se fizesse pela mão de Moisés. Assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus se encheu de sabedoria. E o Espírito, aleluia, de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento em todo o lavor. E para criar invenções, para trabalhar em ouro e prata e cobre, e em lapidar de pedras para engastar, e em entalhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhes dispôs o coração para ensinar a outros, e ele é Aholiabe, melhor dizendo, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Amém? Vamos ao 36. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O Senhor é bom em todo o tempo, nosso Deus, Ele é maravilhoso. A paz do Senhor Jesus, diaconisa da Síria, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Nós estamos no capítulo 36 de Êxodo. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo um homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e todo um homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda lhes traziam cada manhã ofertas voluntárias, e vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que, aleluia, basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então mandou Moisés que proclamasse por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim todo o sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, de azul e de púrpura e de carmesim, com querubins. Da obra mais esmerada as fez. E o comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, a extremidade na juntura, assim também fez na borda a extremidade da juntura da segunda. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro. Com estes colchetes uniu as cortinas com, aleluia, uma com a outra. E assim foi feito o tabernáculo. Glórias a Deus. Versículo 14.
Fez também as cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas, e o comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida, e uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina. Na juntura também fez 50 laçadas na borda da cortina, na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal a juntar, aleluia, para juntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tinta de vermelho, e por cima uma cobertura de peles de tejuco. Também fez de madeira de acácia tábuas lavradas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada uma das tábuas era de 10 côvados, e a largura de cada uma da tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma à outra. Assim fez como todas as tábuas do tabernáculo. Assim pôs, aleluia, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul, e fez 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas bases debaixo de uma tábua. As suas cavilhas e 2 bases debaixo uma da outra para as suas 2 cavilhas. Também fez tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte, como as 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas, e fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas, e também se juntava por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as outras tábuas do outro lado do tabernáculo, e as outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas. Os lugares das travessas fez de ouro. As travessas também cobriu de ouro. E depois fez o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada o fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro, e os seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhes 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda ao véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido da borda, aleluia, da obra, melhor dizendo, do bordador, como as suas 5 colunas, e os seus colchetes, e as suas cabeças, e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases era, aleluia, de cobre. Glórias a Deus. Vamos ao capítulo 37 de Êxodo, amém? Fez também Bezalel, a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 argolas, no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca,
para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de um lado, e o outro querubim na outra extremidade do outro lado. De uma só peça, com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte, aleluia, um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia, e o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura de uma mão, e fez uma coroa de ouro ao redor ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro para levar, para se levar à mesa. E fez de ouro para os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, as suas colheres, e suas tigelas, e as suas taças, em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de obra batida. Fez este candelabro o seu pedestal, e as suas hostes, os seus corpos, as suas maçãs, as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam, dos seus lados, e 3 hastes do candelabro, de um lado dele, e 3 hastes do outro lado do candelabro. Numa haste estavam 3 copos do feito de amêndoas, um botão e uma flor, e na outra haste 3 copos feitos com amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram os 6, as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos feitos de amêndoas, com os seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo das suas hastes da mesma peça, e outro botão debaixo das suas hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo das suas hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. E os 6 botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era de uma obra batida de ouro puro. Fez-lhe também de ouro puro 7 lâmpadas, com os seus espervitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro, todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado de largura era quadrado, e de 2 côvados a sua largura, dele mesmo eram feitas as suas portas, e cobriu de ouro puro a parte superior, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas. Fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também, fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus 2 cantos de ambos os lados, para neles se colocar os varais, com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite, santo da unção, e o incenso aromático puro, qual obra do perfumista. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidá-los para nós estarmos indo ao próximo livro. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próximo livro que nós vamos estar lendo, deixa o pastor Carlos buscar aqui. O próximo livro é Eclesiastes.
10, 11 e 12 de Eclesiastes. Eu quero contigo nós estarmos fazendo menção ao livro de Eclesiastes 10, 11 e 12. Amém? Nós vamos estar buscando ao Senhor, aleluia, em Eclesiastes 10, 11 e 12. Glórias ao nome santo do nosso Senhor, aleluia, e Salvador Jesus Cristo. Amém? Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumista, assim é para o famoso em sabedoria, em honra, um pouco de astutícia. O coração do sábio está na sua direita, mas o coração do tolo está na sua esquerda. E até quando o tolo veio para, aleluia, pelo caminho, falta-lhe um entendimento, e diz a todos que é tolo, lavrando-se, aleluia, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixa, aleluia, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio para aplacar grandes ofensas. Ainda, aleluia, ainda há um mal que vive debaixo do sol, como o erro que procede do governador. A astutícia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Viu os servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como servos. Quem abrir a cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Aquele que transporta pedras será maltratado por elas, e o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Seguramente a serpente morderá antes de estar encantada, e o falador não é melhor. Nas palavras da boca do sábio há favor, porém os lábios do tolo devoram. O princípio das palavras da sua boca é a astutícia, e o fim do seu falar é desvario péssimo. O tolo multiplica as palavras, porém o homem não sabe o que será, e quem lhe fará saber o que será depois dele? O trabalho do tolo, aleluia, o trabalho do tolo, a cada um deles fadiga, porque não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança, e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurado tu, ó terra, quando teu rei é filho dos nobres, e os teus príncipes comem a tempo para se fortalecerem, não para bebedice. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Para rir se fazem banquetes, e o vizinho produz alegria, e por todo o dinheiro responde. Nem ainda no teu pensamento há maldições ao rei, nem tampouco no mais interior da terra recâmara há maldições ao rico, porque as aves do céu levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia, aleluia, glórias a Deus, do assunto. 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque, aleluia, não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeia, e o que olha para as nuvens nunca cega. Aleluia. Assim como tu não sabe qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aleluia, pela manhã semeia a tua semente,
e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz e agradável aos olhos ao ver o sol. Porém, se um homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias de trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreie-se o teu coração no dia da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, aleluia, sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, remove aleluia, da carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Amém? 12 de Eclesiastes. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos de que venham dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas se tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se encurvarem aos que olham pelas janelas e as portas, aleluia, da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das tuas aves, aleluia, a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria e entendimento, e esquadrinhando compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como guilhões e como pregos bem fixados pelo mestre das assembleias, e nos foram dados pelo único pastor. E demais dias, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros, e muito, aleluia, estudo é enfado, aleluia, da carne. De tudo que se, aleluia, tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o que deve, aleluia, isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Glórias no nome santo do Senhor Jesus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós colocamos, ó Pai, a nossa vida no teu altar. Opera, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, sobre a vida, Senhor, de cada um dos meus amados irmãos. Nos dá sabedoria, Senhor, na tua palavra, e faça com que nós cresçamos na tua graça, no teu conhecimento, que sejamos uma bênção nas tuas mãos. Então guarda, protege, dê, Senhor Deus, uma noite abençoadíssima de sono. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém, amém e amém. Amém? Abração do pastor Carlos, que
Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Fica com Deus. Abração, Diaconisa Dacília. Que o Senhor Jesus esteja com seus anjos aí acampado ao teu redor, te dando uma noite de sono abençoadíssimo, saúde, paz, alegria e prosperidade. Fica na paz. Deus abençoe.